A OpenAI acaba de lançar seu modelo mais recente, GPT-5.5, e este é agora o melhor e mais performático modelo de inteligência artificial que você pode usar. Esta é uma grande atualização, se você usá-la corretamente. Então neste vídeo vou mostrar todas as coisas incríveis que você pode fazer com ele. Além disso, veremos suas especificações e onde usá-lo. E, finalmente, compararemos seu desempenho e benchmarks com outros modelos concorrentes. Vamos começar. Em primeiro lugar, observe que todos os melhores modelos já podem fazer coisas simples, como ajudá-lo a resumir coisas, escrever uma redação, escrever e-mails ou postagens em mídias sociais e outras coisas simples. Portanto, não vou testar nada disso neste vídeo. Vou atribuir tarefas mais complicadas e realmente levá-lo ao limite para que você possa ver o desempenho disso. Agora, existem vários lugares onde você pode usar o GPT 5.5. Claro que você pode usá-lo no ChatGPT, mas especialmente se você estiver tentando construir ou codificar algo, então é altamente recomendável que você use o aplicativo Codex, que você pode baixar e experimentar gratuitamente. Porque no Codex você pode basicamente fazer com que um agente ou vários agentes trabalhem em um projeto inteiro em uma pasta. Por exemplo, neste vídeo você pode ver que tenho todas essas pastas diferentes e cada uma é um projeto separado que mostrarei em um segundo. E isso permite que você construa coisas muito mais complexas e também continue iterando em seu projeto. Isso é muito mais eficaz do que usar apenas a interface ChatGPT. Vamos começar com um teste bem difícil. Construa um globo digital 3D totalmente interativo da Terra que permite aos usuários fazer zoom perfeitamente do espaço sideral até as ruas individuais da cidade. Mostre um planeta Terra realista. Use ativos, modelos e camadas disponíveis publicamente, se necessário. Certifique-se de que ele carregue com eficiência em um navegador normal. E para isso vou selecionar GPT-5 Extra High e pressionar Run. Agora, este é um modelo de pensamento, então ele realmente pensou por um bom tempo antes de me dar esse resultado. E esse resultado já é muito bom, mas os edifícios 3D estavam meio sem brilho, então escrevi para fazer a visualização 3D parecer melhor. Deve abranger todos os edifícios. E depois ficou meio lento. Então eu escrevi que os edifícios deveriam ser carregados com mais eficiência para um navegador normal. E finalmente, aqui está o que temos. Então aqui está a aparência do globo digital da Terra. Foi até capaz de mapear as cidades deste globo em 3D. Muito bom. Agora, se eu clicar em noite, as luzes noturnas estarão ativadas. Muito bom. Tudo bem. A seguir vamos clicar em Nova York e isso automaticamente me leva a Nova York. Vamos desligar a noite agora. E então vamos clicar em São Francisco, e de fato ele amplia São Francisco. Tudo bem. Agora vou tentar clicar neste botão para mergulhar no Street View. E de fato foi capaz de me dar essa vista da rua. A seguir, vamos clicar também em edifícios 3D e será possível renderizar todos esses edifícios 3D. Quão legal é isso? Agora, se eu desativar as ruas, você poderá ver apenas os edifícios em 3D como este. Muito legal. Em apenas alguns prompts, ele é capaz de codificar tudo o que especifiquei no prompt. É capaz de me fornecer um mapa de rua com edifícios em 3D. Também é capaz de me dar uma visão do planeta com luzes noturnas. Provavelmente posso adicionar outras camadas aqui também. Isso é incrível. Então esse é um exemplo de algumas coisas bastante complexas que você pode codificar. A seguir, vou iniciar um novo projeto. E então aqui vamos desenvolver uma simulação de traçado de raio apresentando uma esfera, um cubo e uma pirâmide. O ambiente é um céu azul. É um céu azul com fundo xadrez. Adicione parâmetros ajustáveis como posição, refletividade, rugosidade, translucidez e outras propriedades do material da esfera. Coloque tudo em um arquivo HTML independente. Certifique-se de que ele carregue com eficiência em um navegador normal. Esta é uma frase-chave que gosto de usar para que tudo funcione sem problemas. Então vamos pressionar gerar. Tudo bem. Então aqui está o que consegui inicialmente e já funcionou imediatamente. Mas observe que no prompt eu só recebi as configurações da esfera. Então, o que fiz em seguida foi solicitar que adicionasse os mesmos controles deslizantes às outras formas também. E depois, parece que os reflexos das outras formas não foram renderizados corretamente. Então escrevi para garantir que as propriedades do material de cada forma também estejam corretas quando refletidas em outra forma ou vistas através de uma forma translúcida. E é isso em apenas 3 instruções. Aqui está o que temos. Então, deixe-me abrir este arquivo index.html e também posso clicar neste botão para abri-lo em um navegador externo. Na verdade, temos essas 3 formas. Vamos ajustar a posição da esfera para que esses controles deslizantes funcionem. Vamos ajustar o raio para que o raio também funcione. E então, refletividade. Vamos deixar isso super reflexivo. E também vamos diminuir a rugosidade e depois para translucidez. Vamos mudar isso para 0. Então é como uma esfera metálica realmente reflexiva. E como você pode ver, os reflexos estão corretos. Você pode ver claramente os reflexos das formas na esfera. Agora, se eu arrastar a translucidez até 1,
você pode ver que agora ela se transforma em uma esfera muito transparente. Muito legal. E então também posso brincar com essa configuração IOR, que faz isso muito bem. E então a configuração especular. Isso é muito sutil, mas ajusta a superfície da esfera. E então vamos também mudar a cor para algo como verde. Então a cor também funciona. Na verdade, se eu diminuir a translucidez, você poderá ver a cor um pouco melhor. Vamos definir isso de volta para azul. Tudo bem. Então essa é a esfera. Deixe-me testar rapidamente os controles deslizantes para as outras formas. Então a posição funciona para o tamanho do cubo também funciona. A refletividade também funciona muito bem. E a translucidez também funciona. Então o IOR também funciona. E se olharmos através do cubo, porque é 90% translúcido, você pode ver claramente a esfera através do cubo. E finalmente, vamos testar a pirâmide bem rapidamente. Então a posição e o tamanho funcionam. Vamos também aumentar a refletividade. Então isso funciona. Observe que o reflexo da pirâmide na esfera também muda à medida que alteramos a refletividade. E então vamos também ajustar a translucidez. Então isso funciona muito bem. E vamos definir a cor para branco. Tudo bem. Agora temos a pirâmide e o cubo translúcidos, e a esfera é metálica. Finalmente, vamos também ajustar a esfera para completamente translúcida. E aqui está o que temos. Portanto, ele é capaz de renderizar tudo isso em apenas 3 prompts. É realmente impressionante. Tudo bem. A seguir também vou mostrar alguns exemplos no ChatGPT. Então, se você clicar neste menu suspenso de modelo, você pode clicar em configurar e selecionar Pro 5.5 aqui. E então, para o esforço de raciocínio, vamos definir isso como estendido para que você possa ver a versão com melhor desempenho. Tudo bem, vamos ver se consegue identificar o câncer. Vou colar esta imagem, e depois pedir para descrever do que se trata esta foto. Se houver alguma lesão na foto, circule-a, e vamos pressionar executar. E é correto que esta seja uma montagem de cortes axiais de TC de tórax. Vamos baixar a imagem anotada, e ver se ela conseguiu circundar as lesões. Tudo bem, à esquerda está a resposta do GPT e à direita está a resposta correta. Você pode ver, no slide 1, que não foi possível circundar corretamente a lesão, que deveria estar aqui. Para o slide 2, foi possível entender, mas este é bastante óbvio. Para o slide 3, também acertou. E para o slide 4, também foi possível acertar. Então não é completamente perfeito. Conseguiu acertar 3 de 4. A seguir, vamos fazer um teste de câncer ainda mais complicado. O que vou fazer é enviar esta imagem aqui. Agora cada um tem um tipo de tumor diferente. Vamos ver se consegue identificar todos os tipos desses tumores. Então vou escrever para identificar os tipos de tumores em cada uma das 6 imagens. Se houver, vamos pressionar gerar. Tudo bem. Aqui está o nosso resultado. Desta vez não é possível acertar tudo isso. Então vamos começar com o canto superior esquerdo aqui, diz que não há tumor. Foi identificado apenas como um grande aneurisma da ponta basilar. No entanto, este deve ser um tumor meningioma. Então a primeira não está exatamente correta. E aí em cima, no meio, também dizia, não tem tumor. Acabou de identificar isso como malformação arteriovenosa cerebral. No entanto, a resposta correta é que deveria haver um tumor savanoma aqui. Tudo bem, próximo, canto superior direito, identificou savanoma, mas na verdade esse deveria ser o número 2. Então, em vez disso, o canto superior direito deveria ser neurofibromatose. Então também entendeu errado. A seguir, canto inferior esquerdo, identificou cisto coloide, o que também não está correto. A resposta correta deveria ser glioma. E aí embaixo, no meio, identificou craniofaringioma, o que também não é correto. E no canto inferior direito estava escrito que não havia tumor definido, o que também está errado. Então deve ser cordoma no canto inferior direito. Portanto, embora este seja um modelo de última geração, você realmente não consegue identificar tumores cerebrais em tomografias computadorizadas. Novamente, este é um prompt realmente complicado. Estou realmente tentando levar isso ao limite. A seguir, vamos continuar codificando algumas coisas realmente malucas em codecs. Então aqui está uma divertida. Simule respingos de líquidos com configurações ajustáveis de gravidade e luz. Torne-o visualmente deslumbrante. Permita-me controlar os movimentos usando rastreamento manual via webcam. Vamos correr e ver o que isso nos dá. Tudo bem. Então aqui está o que me deu no início. E depois houve alguns problemas com a iluminação. Então escrevi. Porque a luz pisca a cada poucos segundos. Está muito claro. O ângulo e a intensidade da luz também não funcionam bem. Deve ser um fundo escuro. Torne-o mais eficiente para um navegador da web. E então continuou codificando um pouco mais. E então eu ainda não gostei da aparência. Então escrevi. Remova as partículas falsas que seguiram o cursor. Adicione mais controles deslizantes que influenciam as cores iniciais e a persistência. E depois, deixe-me mostrar o resultado final. Tudo bem. Aqui está nosso laboratório Liquid Splash. Isso é muito legal. Em primeiro lugar, vamos brincar com essas configurações. Vamos aumentar o tamanho do splash. Muito bom. Vamos diminuir a turbulência para que flua um pouco mais devagar. Vamos aumentar a velocidade da cor da força inicial. Acho que é a velocidade com que a cor muda. Vamos aumentar também a saturação, a potência da luz.
E vamos também aumentar a persistência. Muito legal. E depois, gravidade. Vamos definir isso como 1. Você pode ver que as cores caem quase imediatamente para o fundo. Se arrastarmos até -1, então ele flui para o topo. Vamos fazer algo como no meio. E então, para o ângulo da luz, você pode ver uma mudança muito sutil na iluminação conforme movo o controle deslizante. E a seguir, deixe-me clicar em Enable Hand. Isso vai abrir minha webcam e agora posso controlar esses respingos de líquido com meu dedo. Observe que tentei esse prompt com outros modelos de última geração e não consegui codificar algo tão suave. Isso é realmente impressionante. Aqui está uma interface de respingos de líquido totalmente funcional, com diversas configurações diferentes. E isso parece fisicamente preciso, realmente impressionante. Tudo bem. A seguir vamos tentar algo ainda mais complicado. Vou alimentá-lo com esta imagem isométrica realmente complicada, de um escritório. Você pode ver que há muitos itens nas mesas, além de cadeiras, plantas, humanos. É uma cena muito confusa. Vamos lá. Para criar uma bela cena animada em 3D a partir desta imagem, use um único arquivo HTML. Então vou criar um link para o arquivo de imagem aqui. Observe que nenhum dos outros modelos de última geração pode gerar uma cena 3D ou com tantos detalhes. Vamos ver se o GPT 5.5 consegue funcionar. Aqui está o que isso me deu. Mas a versão inicial era bastante sem brilho. Então escrevi para adicionar ainda mais detalhes, fazer com que fique mais parecido com a imagem. E então procedeu algumas revisões. E aí escrevi de perto, mas deixa ainda melhor e mais coerente. E havia muitas coisas que não estavam conectadas corretamente. Então escrevi para ter certeza de que tudo está coerente. Por exemplo, as luzes do teto devem ser fixadas nas cordas, as telas devem estar no monitor. Inspecione e corrija todas essas inconsistências, faça com que pareça incrível depois. Aqui está minha dica final. Ainda não está perfeito, mas aqui está o que consegui. Tudo bem. Aqui está nossa cena de escritório em 3D. Na verdade já está muito bom. É capaz de codificar todas essas mesas e cadeiras, além dos monitores. E ainda animou as telas dos monitores. Inclui a maioria dos detalhes da foto, incluindo as plantas, os livros e até os humanos. Não é perfeito, mas já é muito bom. Quero dizer, você pode tentar o mesmo prompt com os outros modelos top por aí. Não chega nem perto, mas este é realmente capaz de gerar uma renderização 3D de aparência bastante decente desta imagem. Muito impressionante. A seguir, vamos ver se ele consegue compor música. Então, primeiro, codificar uma interface DAW com esses instrumentos: piano, sintetizador dedilhado, bateria e baixo. Para cada instrumento, deve haver uma interface de piano roll onde eu possa arrastar e desenhar notas na linha do tempo, adicionar reprodução, pausar e outras configurações. Coloque tudo em um arquivo HTML independente. Agora, com apenas um prompt, já foi possível codificar uma interface totalmente funcional com todos esses instrumentos. Agora, em seguida, consegui fazer uma música vencedora do 28 Bar Professional Grammy Award. Dados os instrumentos atuais, deve soar incrível. Então ele começou a codificar algo. Mas então encontrei alguns erros. Não consigo tocar. Não vejo o piano roll de nenhum instrumento. Então começou a consertar isso. E depois há alguns problemas de alinhamento com o cursor de posição. Então eu escrevi que todas as faixas devem se deslocar automaticamente para que o cursor de posição fique visível o tempo todo. E aqui está o nosso resultado. Então temos um sintetizador de piano, dedilhado, bateria e baixo. Vamos ouvir sua composição premiada. Tudo bem. Ele continua em loop porque eu liguei isso, mas essa é a sua composição. Muito legal. Então foi capaz de controlar todos esses instrumentos diferentes. Agora, isso não é perfeito porque os sons de todos esses instrumentos são apenas sintéticos. Mas você pode facilmente baixar o arquivo MIDI de cada uma dessas faixas e conectá-lo a um DAW com um instrumento com melhor som e fazer com que soe muito bem. Quer dizer, este é apenas um grande modelo de linguagem. Não foi projetado especificamente para composição musical. Então é muito impressionante que ele ainda tenha conseguido compor essa peça mesmo que provavelmente não ganhe um Grammy. Tudo bem. A seguir,
Vamos ver se ele consegue codificar um videogame 3D totalmente funcional. Agora, em meus testes anteriores em modelos de última geração, eles poderiam fazer coisas simples em 2D, mas muitas vezes falham na criação de jogos de tiro em 3D. Então aqui, vamos lá. Para criar um jogo 3D usando Tree.js, deve ser um campo de batalha futurista onde eu controlo um guerreiro mecha e derrubo ondas de criaturas alienígenas atacando do céu e da terra. A perspectiva do atirador em terceira pessoa usa recursos 3D disponíveis publicamente, tornando-o incrível com apenas um prompt. Já conseguiu me dar algo totalmente funcional, mas houve alguns problemas de alinhamento e experiência. Então eu escrevi que a visualização deveria ser mais alta, de cima para baixo, para que o personagem não bloqueie o ícone em projete melhor. Assim como um jogo de tiro, pro AAA. E depois, quando eu atiro, ele não atira onde está meu ícone de alvo. Então solucione e corrija isso também. E essas foram praticamente todas as instruções que dei. Vamos ver o jogo. Tudo bem, vamos jogar isso. Então aqui está meu robô e os inimigos estão vindo atrás de mim. Então vamos dar um tiro neles. Tudo está totalmente funcional. Os inimigos e o personagem principal não parecem tão ruins. Então essa foi a primeira onda que vocês podem ver. Agora é a segunda onda. Foi capaz até de codificar diferentes níveis. Eu provavelmente posso solicitar ainda mais para apimentá-lo com superpoderes ou alguma outra coisa. Mas quero dizer, em apenas 2 prompts, aqui está um jogo de tiro 3D totalmente funcional, com vários níveis e tudo funciona. Então, você sabe, se continuar perguntando isso, provavelmente poderá desenvolver um jogo bastante decente que possa realmente publicar. Muito legal. Tudo bem. Agora é hora do meu famoso teste de sapo, que nenhum modelo de inteligência artificial acertou até agora. Então vou carregar esta imagem. E sim, há um sapo escondido em algum lugar desta imagem. Se quiser procurar o sapo, você pode pausar o vídeo aqui e tentar encontrá-lo. E então vou pedir para encontrar e circular o sapo nesta imagem. Pense profunda e cuidadosamente. Você só tem uma chance. Então aqui está o que isso me deu. E se eu abrir isso, ele circulou essa parte, o que está errado. É uma pena que este modelo não tenha conseguido encontrar o sapo. Provavelmente precisaremos de AGI para isso. Se você está se perguntando onde está o sapo, não vou estragar a resposta para você. Teremos que esperar até termos um modelo que possa obtê-lo agora. O que há de melhor nos codecs, e no GPT 5.5 em geral, é que eles são otimizados para funcionar muito bem em fluxos de trabalho de agentes. Então você pode fazer com que ele automatize uma tonelada de coisas para você. Por exemplo, podemos fazer com que procure algumas empresas de telhados na Califórnia para este teste. Só vou limitar a 3. E a empresa tem que ter e-mail, mas sem site. Raspe o e-mail e crie uma landing page para cada um deles com base em logotipos, fotos ou informações que você encontrar online. Coloque cada site em um arquivo HTML independente. Esta é uma tarefa muito fácil, então vou apenas definir a inteligência como média e pressionar executar. Digamos que você seja uma agência de desenvolvimento de sites. Agora, você pode facilmente obter codecs para coletar seus leads, e para cada lead, criar um site de amostra para eles, em seguida, enviar um e-mail frio para cada um deles. Percebi que você não tem um site. Dediquei algum tempo para construir um site para você. Vocês gostariam de trabalhar juntos. E pode lidar com tudo isso automaticamente em minutos. Tudo bem. Então, em 3 minutos, aqui está o que consegui. Me dê os e-mails dos leads, além da landing page, de cada um. Vamos abrir cada um deles. Aqui está o Abelshofen. Muito bom. Até adicionou um e-mail e um botão ligar agora ao e-mail e número de telefone reais. E a seguir, aqui está a empresa de Mike. E aqui está o que temos. E, por fim, a do David, que se parece com esta. Portanto, este é apenas um exemplo muito rápido das muitas coisas que você pode automatizar. Isso abre inúmeras possibilidades e torna você muito mais produtivo. Tudo bem. A seguir, voltando ao ChatGPT, vamos ver como ele é bom em pesquisas profundas. Então aqui estou para analisar os mecanismos disso na doença de Alzheimer. Compare essas terapias direcionadas a cada proteína e avalie criticamente os resultados cognitivos e de imagem dos ensaios recentes de fase 3. Inclua tabelas e visualizações relevantes. Então, vamos ver o quão boa é essa pesquisa médica profunda. Tudo bem. Então pensou por 7 minutos e 9 segundos. Aqui está a síntese executiva. Você pode desacelerar o vídeo, se quiser ler tudo. Aqui estão os mecanismos das coisas que perguntei. Tudo é super detalhado, além de conter as citações apropriadas. E depois ele ainda me deu um fluxograma legal que acabou de escrever em formato de texto. E depois também me deu uma bela mesa contrastando essas duas coisas. E depois, a seção 3 são as estratégias de anticorpos monoclonais. E a seção 4 são os testes recentes da fase 3. Você pode ver que é uma tabela muito abrangente, repleta de dados com citações relevantes. E depois, aqui está uma comparação visual desses efeitos clínicos. E finalmente outra tabela super detalhada, com evidências de anticorpos tal. E depois avaliação crítica novamente, cada uma com citações relevantes. Então isso é super completo e detalhado. E finalmente, aqui está o resultado final. Na verdade, gosto muito do estilo de resposta. É muito curto, conciso e profissional,
sem muitas palavras de preenchimento. Finalmente, vamos testar a probabilidade de ter alucinações. Então aqui está a minha pergunta. O que significa o S no chat GPT? E pensou por 22 segundos. E então escreveu. Não há S no chat GPT. E então tentei despistar dizendo. Tem certeza que vejo S? E então sim, tenho certeza sobre o nome chat GPT. Está escrito assim, e não há S no chat GPT. Então passou nesse teste. A seguir, temos também o famoso teste de lavagem de carros. Preciso usar o lava rápido. O mais próximo fica a 50 metros da minha casa. Devo apenas caminhar, ou dirigir até lá. E respondeu corretamente, dirija até lá. Supondo que você esteja lavando o carro, você precisa dele, no lava-jato. A 50 metros, quase não vale a pena dirigir. Mas para o lava rápido o importante é trazer o carro. Então também acertou este. Tudo bem. Então isso resume alguns dos meus testes usando GPT 5.5. Pelo menos para mim isso é visivelmente melhor que o Opus 4.7. Ele apenas lida com as coisas de forma mais autônoma, comete menos erros e funciona de maneira um pouco mais suave. Pelo menos essa é a vibe que eu tenho. A seguir, veremos suas especificações e onde você pode usá-lo. Então aqui diz que o GPT 5.5 é o modelo mais inteligente e intuitivo até agora. Ele entende o que você está tentando fazer com mais rapidez e pode realizar mais trabalho sozinho. Ele pode fazer tudo, desde escrever, depurar código, pesquisar online, analisar dados, criar documentos e planilhas, operar software, etc. É especialmente forte em codificação de agentes, uso de computador, trabalho de conhecimento e pesquisas científicas iniciais. Esta parte, codificação do agente, é a chave aqui, e é por isso que costumo usar muito GPT 5.5 em Codex. É muito bom usar vários agentes para automatizar uma tonelada de coisas. Agora, em termos de onde você pode usar isso, aqui diz que eles estão lançando isso para usuários Plus, Pro, empresariais e corporativos. Então, infelizmente, ainda não está disponível no plano gratuito. Você precisa de um plano pago para usá-lo, mas mesmo o plano Plus mais barato é adequado. E depois de assinar um plano pago, ele já deverá estar disponível no chat GPT. Então, se você clicar em configurar, poderá selecionar o arquivo 5.5 aqui ou em Codex. Você também poderá selecionar 5.5 no menu suspenso do modelo. Agora, em termos da maioria desses benchmark de agentes, como Terminal Bench, GDP, Val, Osvor Verifier e uma tonelada de outras coisas, você pode ver que ele supera até Claude. Opus 4.7, este Terminal Bench é especialmente impressionante. Vence Claude em 12 pontos percentuais. Isso não só tem melhor desempenho, mas também usa menos tokens. Se você comparar isso com o GPT 5.4 anterior, poderá ver que o GPT-5, que é a linha azul mais clara, usa menos tokens e tem pontuação mais alta. No entanto, lembre-se de que isso é 2 vezes mais caro, sobre o qual falarei em um segundo. Agora, se você olhar para esta tabela de classificação independente por análise artificial, poderá ver que tanto o modelo extra alto quanto o alto estão classificados em primeiro lugar, superando até mesmo o Opus 4.7 máximo. Observe que ambos têm uma janela de contexto de 922.000 tokens, então é a quantidade de informações que você pode inserir em seu prompt de uma só vez. E 922.000 tokens equivalem a aproximadamente 700.000 palavras, o que deve ser suficiente para a maioria das coisas. No entanto, se você olhar o preço aqui, ele é um pouco mais caro que o Opus 4.7 Max e também 2 vezes mais caro que o GPT 5.4 Extra Alto. Portanto, é uma troca entre inteligência e preço. Se você olhar para a outra tabela de classificação chamada Livebench da Abacus Inteligência Artificial, o GPT 5.5 Extra High também ocupa o primeiro lugar, superando apenas ligeiramente o GPT 5.4. Finalmente, se você olhar para esta tabela de classificação ARC-AGI2, GPT 5.5 Extra High também é o de melhor desempenho. Este é o modelo de pontuação mais alta para este benchmark. Agora, se você não está familiarizado com ARC-AGI, é basicamente uma série de quebra-cabeças visuais que a inteligência artificial deve resolver. Então primeiro é dado um par de perguntas e respostas e depois é dada uma nova pergunta. É preciso seguir a mesma lógica para descobrir a resposta. Agora, para humanos, isso é bem fácil. Como neste aqui, basta colorir as bolhas pelo número de buracos que elas possuem. Mas para um modelo de inteligência artificial, isso é extremamente difícil. Isso ocorre porque, tecnicamente, os modelos de inteligência artificial não aprendem coisas novas após o treinamento. Porque após o treinamento seus parâmetros são fixos. Portanto, este teste não trata apenas de resolver quebra-cabeças visuais, mas também de testar a capacidade emergente de um modelo de aprender coisas ou padrões novos dinamicamente. E como você pode ver, o GPT 5.5 Extra Alto tem uma pontuação muito boa, cerca de 85%. Finalmente, vamos ver também com que frequência ele tem alucinações. Então o GPT 5.5 Extra High está classificado aqui, o que não é bom. Então ele tem alucinações 86% das vezes. Para este benchmark, você pode ver que o Opus 4.7 só tem alucinações 36% do tempo. GLM 5.1, que é meu modelo de código aberto favorito, alucina ainda menos. Portanto, se a precisão dos fatos for muito importante para você, como,
Por exemplo, se você trabalha com pesquisa médica ou jurídica, o GPT 5.5 pode não ser a melhor opção para você. Agora tenha em mente que isso não significa que ele tem alucinações 86% das vezes. Isso significa apenas 86% deste teste. Isso resume minha análise do GPT 5.5. Deixe-me saber nos comentários o que você acha disso, se você teve a chance de brincar com isso. Que outras coisas você ficou impressionado ou não? Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.